Om Jino San Pemage Sando Yaten Chogi Pema Juni Sundra Orno Kando Eko Chechi Jesu Dadruchi Jindi Wang Chi Jesu Son Si Ji Ji San Mage Sado Bola Yatsen Chogi Pema Juni Sudra Odu Kadro Eko Chechi Jesu Truchi Jinji Lokchi Jesu So Oru Pema Shinji Om Jinu San Pema Sando Yate Chogi Pema Sudra Ordo Kapeko Chechi Jesu Chi Jinji Chi Jesu Son Uru Pema Siji. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonam Janchu Bardo Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penti Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonam Janchu Bardo Chapsuchi Nagi Jinso Jinpe Sonanchi Drola Penti Sanje Drupasho. Então, acho que ninguém chegou agora durante a prece, né? Então, boa noite de novo, já que agora está gravando, né? A ideia desses 3 encontros, pessoal, é a gente olhar então para a história de vida do Buda Siddhartha, né? Depois do que virou o Buda Sakyamuni, não tanto a partir de uma perspectiva histórica, até porque eu mesma assim não tenho a menor condição, eu sou péssima para dados mais históricos, né? Mas os meninos também, o Henrique no primeiro encontro e o Guilherme no segundo encontro, eles também adotaram essa abordagem mais simbólica, ou seja, como que a gente pode olhar para a vida do Buda e tomá-la como um ensinamento. E também é dessa forma que ela está representada no templo, né, do Sebe Caminho do Meio. Quem de vocês aqui, além do João, Pedro,
e da Natália já estiveram no Templo do Caminho do Meio? Que os dois eu sei que já estiveram, né? O Fábio esteve, legal. Você também, Paty? Eu já estive quando eu estava algumas vezes que eu fui a Porto Alegre, mas eu não tinha reparado nesses painéis. A próxima Porque vez eu que ainda você... tava, que eu recém estava tendo contato, né? Sim, começando, né? O Ademir também não. Próxima vez que vocês, quando for possível, né, revisitar o templo, vocês observem, então, esses painéis. Eles são praticamente um roteiro de meditação, né? Que é o que a gente está tomando aqui, cada um desses painéis como um roteiro, assim, cada um nos ajuda a contemplar alguma coisa sobre as nossas próprias vidas. Então, eu achei que valeria a pena a gente recapitular um pouco os painéis anteriores dos primeiros encontros, e agora ainda mais porque vários de vocês não estiveram no segundo, né, ou não conseguiram ver o segundo, então a gente vai passar rapidamente pelos primeiros e vai aprofundar mais os 3, 4 últimos que ficaram para o último encontro, né, que é hoje. Então, vocês fiquem à vontade para interagir aqui no chat ou para abrir o microfone e fazer alguma pergunta em algum momento, se vocês quiserem. Então, no primeiro encontro, o Henrique apresentou esses primeiros painéis aqui. Acho que vocês estão vendo o 2, né? Deixa eu ver. Agora vocês estão vendo o 1, né? Então, esse primeiro painel representa o período em que o Buda estava no céu de Tushita, né? E aí se diz, então, que ele viu que os seres precisavam dos ensinamentos, então tem esse momento da descida do céu de Tushita, né? É o primeiro painel que está representado. No segundo painel, está sendo representada aqui a entrada no útero da mãe, né? Uma entrada mágica, assim. Então, Siddhartha não foi necessariamente concebido a partir de um ato sexual, mas se diz que a mãe dele teve um sonho, né, com um elefante branco entrando pelo lado, assim, da barriga e ela engravidou. Esse é o segundo. O terceiro é ele na infância, recém-nascido, assim, na verdade. E aqui está representando o lugar onde, todo lugar onde ele pisava nascia uma flor de lótus, né? Representando que, enfim, um grande ser havia nascido, né? Eu acho que a partir do quarto painel a gente começa a conseguir relacionar um pouco mais, assim, com a nossa vida, né? Então, por exemplo, no quarto painel, no quarto, quinto, né, ele está aqui já mais adulto, né, e aprendendo, demonstrando as várias habilidades. Ele tinha muita facilidade em aprender todas as artes e as ciências da época, né, então esportes, lutas. Então era um ser extremamente, com uma inteligência extremamente avançada, né. E aí no quinto, que eu acho que já foi abordado no segundo encontro, acho que o Henrique veio até o quarto, se eu não me engano, o Siddhartha está aqui usufruindo a companhia das consortes reais, né? Então, vocês vejam, ele está rodeado de muitas pessoas servindo, né? Ele era então um príncipe e o seu pai, né, o rei Suddhodana, fazia de tudo para protegê-lo. Então ele tinha todas as benesses e todos os prazeres possíveis, assim, né? Como um reino dos deuses, de fato, né? Então essa imagem é interessante porque é como se o Siddhartha ele estivesse onde nós gostaríamos de estar. Em alguma medida, todos nós temos essa, digamos assim, essa semente, essa aspiração do reino dos deuses de ter tudo resolvido, como o Siddhartha tinha. Então, inclusive o pai dele tinha esse voto, né, de protegê-lo contra o sofrimento, contra o pai dele não queria que ele visse as mazelas do mundo, os sofrimentos do mundo, porque um grande sábio, né, havia feito uma profecia, acho que o Henrique deve ter comentado no primeiro encontro, né, dessa profecia,
que, que o filho desse rei, ou ele viraria um grande mestre, um grande professor, ou ele viraria um monarca, um rei, né? Mas que havia grandes chances dele virar um grande mestre, um grande professor espiritual, né? Um grande praticante também. Então, tendo ouvido essa profecia, o pai do Buda resolve fazer de tudo para protegê-lo, para que ele não seguisse um caminho espiritual. E ele fez isso oferecendo todos os confortos hedônicos que a gente pode imaginar, né? Então, essa é uma representação que a gente consegue, assim, relacionar muito bem com a nossa vida, né? Se a gente parar para pensar, a gente está sempre tentando, em alguma medida, nos proteger do sofrimento, né? A gente não quer ver muitas coisas, a gente não quer ver o envelhecimento, a decrepitude, a morte, né? Então, o pai do Buda também não queria que ele visse. E é muito interessante, porque é como se a gente tivesse, num certo sentido, um pai do Buda dentro de nós, assim, a gente quer, às vezes, virar o olho, a gente não quer olhar na direção de tudo que não dá certo, né, na vida, a gente não quer olhar para o fato de que a vida não é consertável, né, de que as coisas nunca se resolvem de fato, né. Então, o que o pai do Buda estava tentando fazer era entregar para o Buda, que ainda não era o Buda, né? Era o Siddhartha, era o príncipe, era entregar para ele uma vida resolvida. Era entregar para ele uma vida resolvida. Mas o Buda, mas o Siddhartha, o príncipe, aqui eu até tenho a sensação que nesse painel ele está com uma cara de desconfiado, assim. Não sei se vocês têm essa sensação. Porque justo, né, pelo mérito, assim, de outras vidas e por ter um grande mérito mesmo de outras vidas, ele olha para aquilo e ele começa a desconfiar de que a, a vida não poderia ser apenas aquilo, não poderia ser apenas os prazeres, né? E ele começa a perceber também que aquilo não está trazendo uma satisfação mais profunda para ele. Então ele começa a intuir que há alguma coisa além de apenas viver uma vida hedonista. Ele começa a ter essa intuição, assim, ele começa a aspirar a sair do palácio para ver como que é a vida fora da bolha dele. Então essa é um grande momento, assim, da história da vida do Buda, né, da história da vida do Siddhartha, que ele começa a querer sair da bolha dele, da bolha protegida, para ver como que era a vida fora dessa bolha protegida. Então, se a gente pensar assim na nossa vida, muitas vezes a gente não quer, né, sair da zona de conforto, assim. O Buda estava querendo sair dessa zona de conforto, que ele não estava vendo onde que isso ia levar, né? Então, ele se diz que então numa noite ele assim às escondidas, né? Ele conseguiu sair do palácio e, e nessa saída do palácio ele encontrou então foram 4 saídas diferentes, né? Então, em cada uma dessas saídas ele encontrou alguma coisa que fez tremer aquela bolha hedonista dele. Então, aqui dentro do caminho, né, tem um paralelo com a contemplação que a gente faz dos 4 pensamentos que transformam a mente, né? Aqueles de vocês que já vêm estudando conhecem, né, esses 4 pensamentos. Então, a vida humana preciosa, a impermanência, o karma e o sofrimento, né? Então, aqui, numa das saídas, ele encontrou uma pessoa velha, né? Uma pessoa em dificuldade, assim, né? Uma pessoa na fase da velhice, da decrepitude. E aí ele perguntou para o companheiro Shana, né? E isso vai acontecer com todas as pessoas? E aí o companheiro Shana, que era o cocheiro dele, né, disse sim, isso vai acontecer com todas as pessoas. Até é difícil de imaginar, né, que como é que o Siddhartha não sabia disso até a idade adulta, né? Tal era o nível de proteção, né, que ele não via nada que estivesse em envelhecimento, nada que estivesse em decrepitude, ele não via isso dentro do palácio. Então ele, numa das saídas ele encontra uma pessoa velha, numa outra saída ele encontra uma pessoa doente, bastante debilitada,
E aí, da mesma forma, né, o companheiro dele diz, isso vai acontecer com todos, com você, com seu filho, com a sua esposa, com a sua família. E a cada saída o Buda fica muito, o príncipe Siddhartha fica muito tocado, né, com esse fato, assim. E aí, na terceira saída, ele vê um cadáver, ele vê um cortejo, assim, fúnebre, né, com pessoas carregando um cadáver. E aí também, né, o cocheiro Shana diz que a morte vai acontecer com todos. E o príncipe fica muito espantado, porque até então ele havia vivido uma vida completamente apartada, completamente sem contato com essas dificuldades da vida, né? E essas três saídas tocam ele a tal ponto de que ele tem uma sensação de que ele precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Porque ele se dá conta que tudo que ele tinha, todo o poder, todo o conforto material, todos os prazeres, tudo isso não resolveria, não o ajudaria diante da decrepitude, da doença e da morte. Ou seja, não haveria dinheiro, não haveria beleza, não haveria prazeres que pudessem livrá-lo da velhice, da doença e da morte. Isso o tocou profundamente. E é muito interessante porque a gente olha para isso e isso pode até nos tocar, né? Mas a ideia do caminho é que isso também nos toque ao ponto, em algum momento, que a gente diga, bom, mas será que tem alguma coisa que me ajudaria? Será que tem alguma coisa que eu poderia tomar refúgio, que eu poderia colocar as minhas fichas diante da velhice, do sofrimento, da doença e da morte? Então, isso foi a motivação do Buda, foi o que fez ele depois seguir o caminho, né, do Siddhartha, no caso. E aí a quarta saída dele do palácio está representada por ele encontra esse mendicante com essa tigela aqui. E aí ele pergunta pro Shana o que ele fazia, né, o que esse mendicante fazia. Aí o Shana explica. Na verdade, ele conversa direto com o mendicante. Ele pergunta o que o mendicante está fazendo, e aí ele diz que ele está trilhando o caminho da liberação, o caminho da iluminação, que ele está buscando uma liberação da existência cíclica, do sofrimento. Então, nesse momento, ele encontra alguém que estava tomando refúgio em outro lugar que não onde o pai dele havia ensinado ele a tomar refúgio, né? Que era nas configurações externas, no hedonismo, né? No controle das circunstâncias externas. E aí cai a ficha do Siddhartha, né? Eu também quero fazer isso. Então esse sexto painel ele está representando um ensinamento muito importante que é o ensinamento da renúncia, que aqui ainda a gente poderia dizer assim que é a renúncia das circunstâncias externas, né? Mas depois a gente vai ver que ao longo do caminho o Siddhartha vai descobrindo que a gente não precisa necessariamente que a verdadeira renúncia, a renúncia mais profunda não é abandonar o palácio como ele fez, né? Não é abandonar as coisas que nos dão, digamos assim, felicidade condicionada, mas é abandonar o apego a elas. Então, nesse momento aqui, o Buda decide abandonar o palácio. Ele renuncia a essa vida de prazeres, essa vida completamente hedonista que ele vivia, porque ele se deu conta que aquilo não estava trazendo uma satisfação mais profunda para ele, né? Eram felicidades transitórias, né? O hedonismo ele nos entrega uma felicidade maravilhosa, mas ela é uma felicidade transitória e que não nos ajuda nesses momentos, né, da morte, do envelhecimento e da doença. Então o Buda, nesse momento, ele renuncia, ele deixa para trás essa vida. Mas depois, ao longo do caminho, ele percebe também que não era essa vida necessariamente o problema, mas a fixação, o apego e a aversão a isso. Então a renúncia vai ser, a gente vai renunciar ao apego e à aversão, e não necessariamente às coisas, às aparências, né? Então essa renúncia está representada aqui
por ele aqui no fundo desse painel, cortando o cabelo dele de príncipe, né? E aí ele vai para a floresta, e aí já é o 7º painel, em que ele fica 6 anos na floresta como um asceta, né? Vocês podem ver que tem vários ascetas aqui praticando com ele na floresta. E aí ele pratica austeridades, né? Se diz que ele comia uma vez por dia, e aí ele foi ficando esquelético, como está representado no painel. Então ele praticou estados profundos de samadhi, né? De meditação, de estados particulares assim da mente. E ele teve vários professores nesse período. E aí ele foi se dando conta que o caminho não era necessariamente estabilizar estados particulares de mente, né? Não era necessariamente também rejeitar os prazeres. E uma representação disso é quando esta mulher aqui, eu não lembro o nome dela, ela oferece um arroz de leite para ele, ela percebe que ele está super magro, e ela oferece um arroz de leite para ele. E aí ele aceita esse arroz de leite. Então se diz que no momento que ele aceita o arroz de leite, ele está como que acolhendo de novo o mundo das aparências, ou seja, ele percebe que o caminho não vai se dar pela rejeição dos prazeres, pela rejeição daquilo que cuida do nosso corpo físico. Ou seja, o corpo físico é um veículo para o caminho, ele precisa ser devidamente protegido. Então, ele foi ele percebeu que ele estava num extremo assim do niilismo quase, né, de rejeitar o cuidado com o corpo, né, de fazer práticas muito intensas. Mas ele aprofundou muito o período, a meditação dele nesse período, mas ele percebeu que as práticas que ele estava fazendo, as realizações que ele estava obtendo, não necessariamente levariam à liberação do sofrimento, à iluminação. E aí vocês devem ter ouvido também essa história, né, que é representada aqui por esse aluno que está recebendo uma aula de cítara, que o professor diz que a corda da cítara não deveria nem estar muito tensa e nem muito solta. Para que o som pudesse sair, a corda deveria estar num ponto tal que não seja nem muito relaxado e nem muito tenso. Então, esse é um ensinamento que é muito conhecido, né, de como que a gente deveria abordar o nosso caminho e as nossas práticas, né? Ou seja, nem de uma forma muito tensa, muito rígida, muito no extremo, e nem de uma forma muito solta, muito relaxada no outro extremo. Então é como se o Buda tivesse percebido aqui com esse ensinamento das cordas que ele estava num extremo muito rígido, adotando práticas que estavam, na verdade, danificando, né, prejudicando o corpo dele. Então nesse 7º painel a gente vê isso, né? A gente vê o período dele na floresta e a gente vê a superação desse niilismo de achar então que a gente precisa rejeitar as aparências. Aqui é como se ele tivesse rejeitado as aparências por 6 anos, né? E fez práticas profundas de meditação, mas aí ele percebe que o caminho não é por rejeição. Quando ele aceita o arroz de leite, ele se dá conta disso. Eu não vou me liberar, eu não vou me iluminar rejeitando as coisas, as aparências. Aí depois ele vai, ao longo do caminho, vai percebendo que o ponto é a gente abandonar a fixação e não abandonar as coisas em si. E aí, então, no 8º painel, que eu acho que vocês viram também na semana passada, né, com o Gui, no 8º painel, vocês vejam, ele já está mais gordinho, assim, já está mais fortinho, ele já está se alimentando normal. Aqui, esse painel se chama, então, Indo em Direção à Árvore Bode. Então, aqui se diz que o Gui explicou na semana passada de forma super profunda, assim, o período em que ele aprofundou na prática de meditação.
especialmente na prática de shamatha, né? Então é como se esse painel ele nos lembrasse de um conjunto de práticas que visam acalmar a nossa mente. Então, tem dois grandes conjuntos de práticas que o budismo vai se ancorar, né, que são as práticas de shamatha, que são as práticas de acalmar a nossa mente, ou seja, a gente estabelece uma âncora para a nossa mente, como a respiração ou a energia, e a gente treina domar a mente, acalmar a mente, tornar a mente mais dócil a partir dessa âncora. Então, a nossa mente vagueia e a gente retorna para essa âncora quantas vezes forem necessárias. Então, talvez esse painel ele represente muito daquilo que a gente conhece, assim, né? Muitos de nós, a gente associa o budismo com meditação, né? Então, talvez esse painel ele nos remeta muito a aquilo que o budismo é bastante conhecido. Mas vocês vejam quanta coisa veio antes desse painel, né? Quantas reflexões a gente fez antes desse painel. Então, o budismo, ele não é só meditação, né? A meditação formal, assim, de acalmar a mente, ela é uma parte totalmente crucial, assim, e necessária, mas tem muitas outras práticas que a gente faz também, muita reflexão, muita contemplação, em que a gente olha para a nossa vida, são práticas reflexivas mesmo, né? Então, aquela parte que a gente refletiu ali sobre a renúncia, né, sobre felicidade condicionada, então isso tem muito a ver com essas práticas que a gente faz paralelamente às práticas de meditação. Mas aqui, então, nesse painel, está sendo representado a necessidade da gente parar, a necessidade da gente olhar para a nossa mente e praticar essa prática que é chamada de shamatha. Ou seja, eu paro a minha mente e agora eu olho para ela e tento permanecer num objeto. E aí a gente vai ver que não é tão fácil permanecer nesse objeto, porque a nossa mente ela oscila muito, né? Mas só o fato da gente estabelecer um objeto e voltar a ele vez após vez, isso vai domando a mente muito aos poucos e a gente vai começando a usufruir um pouco dessa liberdade de não precisar seguir aquilo que surge na mente. Então, por exemplo, né, os pensamentos surgem na mente, às vezes a gente é carregado, arrastado, aí no meio daquela história a gente percebe, opa, eu era para eu estar meditando aqui, mas eu estou resolvendo a, a reunião de trabalho que eu vou ter daqui a pouco, né? A gente se pega assim no meio de uma bolha de realidade, no meio da meditação. E aí a gente treina soltar aquela bolha e retornar para o foco, para a âncora que a gente estabeleceu, que pode ser um objeto à nossa frente, pode ser a respiração ou pode ser até mesmo a energia. Então é muito interessante porque a instrução dessa prática é muito simples, né? Ou seja, apenas retorne para o objeto quantas vezes forem necessárias. Mas o grande benefício dessa prática, naturalmente, não é a explicação, né? É a experiência, porque conforme a gente vai fazendo essa prática, a gente vai percebendo, primeiro, que a gente não precisa ser arrastado, né, pelas coisas que surgem. E aí, daqui a pouco, a gente vai começar a ter uma liberdade de olhar para as coisas que surgem. Então, por enquanto, em Shamatha, a gente não está olhando para aquilo que surge. Assim, surge um pensamento, a gente não está necessariamente olhando para ele para ver como é que ele é. Ele surge e a gente nem dá bola, mas a gente vai desenvolvendo essa liberdade de não aceitar os convites, né, do que os pensamentos, do que os impulsos nos fazem, para depois olhar para eles, para a natureza deles. Então, se diz que essa etapa aqui é o primeiro, assim, é o primeiro passo para a gente começar a se liberar do samsara, né, da existência cíclica. É começar a exercitar essa liberdade de não precisar seguir aquilo que surge na nossa mente. E aí, provavelmente, muitos de vocês já tiveram a experiência de começar a meditar e achar que a meditação não é para vocês, ou que a mente piorou, né, depois que começou a meditar.
mas todas as pessoas têm um pouco essa experiência, né, de começar ou sentar para meditar e aquilo parece que piora, né? Então, às vezes, os mestres falam que o caminho ele piora antes de melhorar, por incrível que pareça, né? Então, por que que ele piora antes de melhorar? Porque quando a gente senta para repousar a nossa consciência na nossa respiração, a gente descobre que essa instrução tão simples não é tão fácil. E aí a gente percebe que a gente tem muitos pensamentos e que eles nos arrastam de um lado para o outro, assim. Parece às vezes que eles nos pegam pelo nariz, assim, e nos arrastam, né? E aí a gente acha que então talvez a meditação não seja para nós, ou que a gente está regredindo. Mas na verdade é um sinal de avanço se a gente está percebendo que isso está acontecendo. Então, aqui caberia dizer que caberia a gente mencionar então esse mito que existe em torno da meditação, de que a meditação é não pensar em nada, né? Ou a meditação é não ter pensamentos, né? Mas na verdade aqui o Buda está domando a mente dele para depois começar a iluminar aquilo que surge na mente. Não é para dinamitar. A sensação que a gente tem muitas vezes na nossa cultura é que meditar e avançar no caminho da iluminação ou do Buda, né, é que é não mais ter pensamentos, que é não mais ter emoções, mas como o próximo painel vai mostrar, o caminho ele tem muitas emoções. Esse painel aqui, o nono, ele se chama Superando Mara. Então, enquanto o oitavo representa assim a prática de shamatha, né, de acalmar a mente, o nono representa o outro grande conjunto de práticas dentro dos ensinamentos budistas, né, representa a prática de vipassana, que é uma prática em que a gente vai olhar para aquilo que surge na mente. Por exemplo, a gente vai olhar para os pensamentos, a gente vai olhar para as emoções. A gente não está mais como na prática anterior que o Buda estava fazendo, a gente não está mais evitando aquilo e tentando ficar focado numa coisa. A gente vai olhar. Então, aqui é a representação da prática de Vipassana, que são as práticas, os ensinamentos sobre sabedoria. Vocês vão encontrar também assim outros nomes, né, sobre sabedoria, sobre o Sutra do Coração, que é um texto muito conhecido no budismo que vai trazer esses ensinamentos sobre sabedoria. Então, o Sutra do Coração, tem vários sutras, vários textos que vão apoiar a prática de Vipassana, uma vastidão de textos que apoiam esses ensinamentos sobre sabedoria. Então, aqui vocês vejam, o Buda está ali tentando meditar, né? E aí, quem que está perturbando a meditação dele? Muitos demônios, né? E muitos seres adoráveis, assim. Então, aqui é como se tivesse representado tudo aquilo que causa aversão em nós, todos os demônios, e tudo aquilo que causa apego e desejo para nós. Então, da mesma forma que o Buda teve que lidar com esses obstáculos no caminho dele, na meditação dele, nós também vamos precisar, né? Então, na nossa vida, esses demônios aqui, que estão representados de forma bem assustadoras, esses demônios na nossa vida, às vezes é o vizinho que está fazendo uma obra bem na hora da nossa meditação, não é? É o dinheiro que está acabando, né? É uma pandemia que estoura, né? É uma demissão, são todas as coisas que a gente tem medo, assim, né? E, e também se diz que muitas emoções perturbadoras assaltaram o Buda nesse momento, né? Muitos medos, muitas dúvidas. Então, esse é um momento em que os maras, os obstáculos, apareceram para o Buda e ele precisou olhar para cada um deles. Ele não estava aqui, ele já não estava mais dizendo, não, sai para lá, eu vou focar na minha respiração. Não vou dar bola para você, pensamento. Que era o que ele estava fazendo antes no oitavo passo e que ele gerou uma grande estabilidade aqui de energia e de mente.
mas é como se agora ele fosse acolher e olhar para cada coisa que surgisse, porque ele tinha uma base de estabilidade que ele gerou no oitavo, que ele gerou ali em Shamatha, e essa base de estabilidade permitia então que ele olhasse fenômeno por fenômeno, que ele olhasse aparência por aparência e ele começasse a gradativamente perceber que as características aversivas das aparências que ele tinha aversão não estavam nelas, e que as características desejáveis das aparências pelas quais ele tinha apego também não estavam nelas. Em outras palavras, ele começou a perceber o fato de que aquilo que ele via fora nas aparências era inseparável do que ele tinha dentro. Ele começou a perceber a coemergência. Então tem essa palavra que a gente vai estudar nos ensinamentos budistas sobre a sabedoria, sobre a vacuidade. A gente vai começar a olhar cada coisa e vai perceber que a gente dota as coisas de significado e que esses significados eles não são externos a nós. As coisas surgem de forma inseparável com o nosso mundo interno. Então é muito interessante nesse painel que tem um ensinamento que o Buda, cada uma dos desafios que vão aparecendo para ele, né, seja as mulheres ali dançando, seja os demônios que apareciam em forma de emoções perturbadoras, né, se diz que o Buda, para cada um deles, o Buda ia dizendo assim: Mara, I see you. Mara, eu vejo você. Então tem esse ensinamento assim: Mara, eu vejo você. Isso é quase uma instrução de meditação assim para nós, né? Porque é como se o Buda tivesse iluminando com a mente dele, iluminando com a luminosidade da mente dele, ele iluminava cada um dos obstáculos. Então, o fato dele estar iluminando cada um dos obstáculos é uma informação importante, porque quem é aquele que ilumina o obstáculo? Por exemplo, a gente está numa num surto de raiva, né? E aí a gente lembra, assim, de olhar para nossa mente. A gente tem o mérito, assim, de lembrar, não, deixa eu olhar o que a minha mente está fazendo no meio desse desafio aqui de raiva. E a gente poderia se perguntar, quem é aquele em nós que está vendo que a gente está sentindo raiva? Ou seja, a gente tem como iluminar com a luz da nossa consciência, ou seja, com a nossa própria mente, a gente pode iluminar a raiva que a gente está sentindo. E aí aquela raiva, a gente percebe que ela é inseparável de nós, que o objeto da nossa raiva também é inseparável de nós. E assim o Buda foi, nesse período da prática dele, né, que é representado por esse painel, ele foi iluminando as aparências. Ele foi iluminando os obstáculos. Então, esse painel, pessoal, ele é muito, eu acho assim, muito inspirador, porque a gente tem uma tendência a pensar que o caminho espiritual é sem obstáculos, que o caminho espiritual é uma viagem assim direto para a iluminação e que na vida das pessoas que trilham o caminho espiritual não acontecem muitos desafios. A gente tem uma ideia um pouco romântica, assim, do caminho espiritual, que se a gente entrar no caminho espiritual e fazer tudo certinho, tudo que o Lama mandar, tudo que os mestres mandarem, ou que os mestres sugerirem, a gente tem uma visão romântica que então a vida necessariamente vai melhorar, ou que não vão acontecer desafios, né? E aqui, todo o ensinamento de Vipassana, todo o ensinamento sobre sabedoria, ele está dizendo assim, olha, você tem uma lucidez que pode olhar para qualquer coisa que acontecer a partir dessa lucidez. E aí você vai ver que aquilo que é aversivo não é inerentemente aversivo e aquilo que é desejável não é inerentemente desejável. Então, por exemplo, a pessoa pode ter raiva de alguém, né? Todos nós aqui temos relações mais ou menos complicadas. Então, a gente, nessa etapa da prática de Vipassana, a gente puxaria essa relação, a gente traria essa relação, essa pessoa à mente e investigaria se aquilo que a gente está vendo está mesmo fora ou se aquilo é inseparável do nosso olhar. Mas o fato é que
o caminho ele vai se dar, a gente não vai ter como contornar os obstáculos. O caminho é através dos obstáculos, é por meio dos obstáculos. Não tem como a gente contornar. Tudo aquilo que a gente coloca embaixo do tapete, a gente vai ter que, de alguma forma, ir olhando, e esse olhar é iluminar. Por isso que a palavra iluminação, ela faz muito sentido dentro desse contexto, né? Porque a mente, ela vai iluminando os obstáculos e eles vão perdendo aquela solidez, aquela sensação pesada que a gente tem quando a gente não está fazendo esse tipo de prática, por exemplo. Então, eu acho que esse painel também ele nos traz a ideia de que o Dharma não é sobre ignorar o sofrimento, não é sobre ignorar os obstáculos, mas é sobre ter uma relação mais saudável com eles. Esse é um ensinamento que a Lama Elizabeth sempre traz, né? Que o Dharma ele não diz respeito a gente contornar o que é complicado, né? Mas diz respeito a gente aprender, a gente acessar uma mente, a gente aprender a acessar uma parte de nós, uma mente que consegue abarcar qualquer coisa. Hoje é como se fosse assim, sem a prática, sem o caminho, a nossa mente ela é muito estreita, ela tem pouco espaço para as coisas acontecerem. Por isso que a gente tem muito apego e aversão, a gente está sempre escolhendo as experiências que a gente quer viver. Então eu acho que foi até aqui que vocês viram. Tá tudo bem até aqui? Vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Tudo certo? Tudo Tá bem. certo para mim, tudo bem legal. Tá, então agora eu vou abrir uma outra apresentação aqui que eu peguei umas citações para a gente olhar. Então, no 10º painel, é enfim o painel em que o Buda atinge a iluminação. E aí vejam que bonito, né, que é esse painel, tá? Ele tá embaixo da árvore Bodhi. Hoje se diz, né, que é na cidade de Bodh Gaya, na Índia, tem um templo lá que é o Mahabodhi Temple. Não sei se alguém de vocês teve a oportunidade de visitar esse lugar. É um lugar muito, assim, impressionante mesmo, assim. Eu não tinha essa conexão de precisar visitar locais sagrados do budismo, mas pelas circunstâncias da vida acabou aparecendo uma oportunidade de visitar. E realmente, assim, é um lugar que tem uma energia muito intensa de prática, porque vocês imaginem todas as sangas, os grupos budistas do mundo, eles visitam esse lugar, a cidade de Bodh Gaya, na Índia, né, no estado de Bihar, o Mahabodhi Temple, onde está essa árvore Bodhi, que naturalmente já foi replantada muitas vezes desde a época do Buda, e as pessoas fazem práticas lá, fazem oferendas, fazem práticas intensas, fazem retiros ao redor dessa árvore, né? Então tem uma energia muito forte de prática nesse local. Então vejam que bonito que é a representação. O Buda ele toca o chão aqui, o Buda Sakyamuni ele está tocando o chão. Se diz que esse é um mudra de tocar o chão, que é a terra como testemunha dele, né? Como se fosse assim o elemento terra, né? A iluminação como algo sendo muito terra, como algo que não é uma coisa etérea, assim, não é uma coisa a gente pode não precisa ver a iluminação como algo místico, assim, mas é algo completamente terreno, algo que nos aterra. A gente pode ver dessa forma também. E aqui a gente pode pensar justamente nisso, assim, na iluminação como
tentar tirar um pouco essa ideia cinematográfica que a gente tem da iluminação, né? Que a gente vai, se a gente se iluminar, assim, a gente vão tocar trombetas e vão sair luzes, assim, de nós, né? Porque essa palavra, iluminação, às vezes ela não ajuda, né? Mas a iluminação, ela significa a pessoa atingir e acessar o maior potencial de sabedoria e de compaixão que ela tem de forma inata. Então, essa é uma ideia bem importante dentro do budismo, assim, a gente tem essa natureza búdica, essa natureza livre, de forma natural, de forma inata. Então, todo o caminho do Dharma, o caminho da iluminação, ele não é para a gente construir uma nova condição. Por exemplo, quando a gente faz uma formação, uma universidade, quando a gente faz um curso, a gente está, de alguma forma, aprendendo coisas novas e se construindo como um profissional de alguma coisa. O caminho da iluminação, o caminho do Buda, e a iluminação em si, ela é o contrário. Ela é a desconstrução. A pessoa ela vai tirando tudo aquilo que ela não é, para descobrir aquilo que ela de fato é, a verdadeira natureza dela. Mas quando a gente fala assim, parece que tem ali um eu, né? Parece que tem um personagem que vai aparecer. Mas, na verdade, essa condição de Buda, ela está além dessa noção de um personagem, de um eu. Às vezes, uma metáfora que se usa, que é uma metáfora muito boa, é que a iluminação é como se a pessoa, ela enfim, acordasse, enfim, ela desperta para a condição de ator dela. É como se agora, enquanto a gente não está iluminado, a gente estivesse esquecidos que nós somos atores e a gente acaba se fundindo com os personagens que a gente assume, com as várias identidades que a gente vai assumindo ao longo da vida. A gente se funde com elas de uma maneira tão frenética e de uma maneira tão simbiótica e confusa, que a gente se esquece que a gente era ator. Então é uma situação muito comovente a nossa, porque nós somos os atores, ou seja, nós temos a natureza de Buda, uma natureza livre das identidades, mas a gente agora acha que a gente é funcionário de não sei o quê, esposa de não sei quem, filho de não sei quem. A gente assume as identidades temporárias como se elas fossem a nossa essência. A gente assume os personagens como se eles fossem a nossa essência. Então, isso é a confusão do samsara, a confusão da condição não iluminada. Então, uma outra metáfora que se usa também para falar da iluminação é a metáfora do céu e das nuvens, que vocês já devem ter ouvido também, que as nuvens são como os personagens, ou são como os nossos obscurecimentos, as nossas confusões, a nossa discursividade mental, as nossas emoções perturbadoras. E o céu é a nossa natureza de Buda. Então, na nossa mente tem uma, digamos assim, uma parte ou uma dimensão da nossa mente que é como o céu. Só que ela está obscurecida pelas várias camadas de nuvens, de obscurecimento, de emoções perturbadoras, de fixações. Então, é como se o caminho todo fosse a remoção dessas nuvens. Essa ideia, pessoal, ela é muito importante porque ela é uma ideia que funciona como um antídoto ao materialismo espiritual ao longo do caminho. Então, a única coisa que a gente sabe fazer assim da vida é sustentar identidades, né? É sustentar os nossos personagens, porque a gente não conhece essa outra dimensão. E aí, quando a gente entra no caminho espiritual, quando a gente começa a receber ensinamentos, há grandes chances da gente também começar a achar que a gente precisa se construir dentro do caminho como um praticante perfeito que vai chegar em algum lugar. Quando a gente vê, a gente está dentro de um samsara no caminho. Mas aqui, o caminho que o Buda trilhou, e que aqui nesse painel está sendo representado já pela iluminação, né? A culminância do caminho, ele é um caminho de desconstrução. A gente não vai fincar uma bandeira no final e vai dizer, eu me iluminei. Porque esse que se ilumina, ele não consegue nem mais dizer eu me iluminei. Não tem alguém, quando o Buda se iluminou, ele simplesmente descobriu a condição de
céu da mente dele, a condição de ator da mente dele. Ele descobriu aquilo que já estava lá. Então, essa noção, a gente ouve muito dos mestres, assim, mas é uma noção que a gente precisa realmente refletir, porque ela nos ajuda a entender que não tem um vencedor, que a iluminação não é uma corrida daqueles que vão ganhar e vão se iluminar. Porque no Sansara a gente tem essa ideia, né, de que se a gente se esforçar, essa é a ideia que a gente tem no Sansara, de que se a gente se esforçar muito, a gente vai conseguir virar alguém profissional disso, profissional daquilo. E isso até acontece, né, no Sansara. Mas aquilo não se sustenta, é transitório. No caminho, esse esforço, o esforço vai ser o esforço de remoção dos obstáculos, de remoção das nuvens, e não de construção de alguma coisa. Uma outra metáfora que eu acho que também ajuda bastante para a gente entender esse painel da iluminação, né? Ou seja, o que é a iluminação, essa remoção daquilo que não que é adventício, né? Que não é a nossa verdadeira natureza, é a metáfora da louça suja que os mestres muitas vezes usam. Que seria assim, por que a gente lava a louça, né? A gente lava a louça porque a sujeira não penetra na cerâmica, a sujeira não entra no alumínio da panela. Então a gente lava a louça porque a gente sabe que a louça pode ser lavada. A gente lava a panela porque a gente sabe que a sujeira pode ser removida. Então, da mesma forma, toda a nossa confusão mental, a nossa ansiedade, a nossa depressão, o nosso sofrimento, ele não chega a penetrar a natureza livre da nossa mente. Ele não entra assim e vira uma coisa só. É como se fosse assim, tem alguma nuvem que corrompe o espaço? Tipo, tem alguma nuvem, por mais pesada, vamos pensar assim, uma nuvem bem pesada de granizo, assim, quer dizer, o granizo vem depois, né? Mas uma nuvem com muito potencial de temporal, assim, ela chega a ser tão pesada e feia e horrorosa que ela deixa uma parte do espaço, assim, sujo e corrompido? Não, né? Eu estou aqui forçando o exemplo para a gente entender o que é a iluminação. Essa metáfora é muito boa, porque não importa o quão atrapalhados a gente possa ser, não importa o quão violentos, ou quão agressivos, não importa a nossa confusão, toda a confusão que a gente possa ter, ela é removível, ela é liberável, ela é iluminável, ela é trabalhável. Então a visão budista ela é muito otimista com relação à condição humana, né? Ou seja, o Buda ele descobriu por experiência própria ali naquele painel que a nossa condição básica é a condição da bondade fundamental. Então essa palavra, essa expressão, vocês vão ouvir bastante no Dharma, né? Que a gente tem uma condição que é inerentemente bondosa e livre, como o céu, como a condição do ator, né? A louça que não se corrompe. Então tem essa condição fundamental, essa condição básica, que é a natureza de Buda, que todos nós temos. Então, tem exemplos bem fortes, assim, nas histórias do Buda, né? Por exemplo, tem o Angulimala, que matou 99 pessoas. E ele estava prestes a matar a 100ª pessoa, ou seja, uma pessoa extremamente perturbada, né, e confusa. E aí o Buda consegue fazer com que ele não mate a 100ª pessoa. O Buda consegue dar um ensinamento ali para ele, meio hábil, que ele parou de matar e começou a trilhar o caminho e atingiu a iluminação. Então, para o budismo, não existem pessoas más e pessoas boas. Não existe o bem e o mal. Não existe esse maniqueísmo para o budismo. Existe uma mente que é livre, que é ampla, que é bondosa, só que ela adota referenciais, às vezes, tão estreitos que fazem com que ela pratique ações não virtuosas e cause sofrimento. Mas essa mente, na base, ela é livre e ampla com o potencial de gerar muito benefício. Então, por exemplo, quando os aviões foram jogados contra as Torres Gêmeas, né, o Dalai Lama falou, essa mesma mente que jogou esses aviões contra as Torres Gêmeas
em Nova York, poderia fazer coisas maravilhosas. A mesma mente. Então, essa noção de que existe uma mente, né, que é livre e que adota referenciais e se estreita, nos ajuda a entender o que é a iluminação. Então, a iluminação é o despertar para uma condição que nós já temos, cada um de nós. Mesmo aqueles seres assim mais atrapalhados, que estão causando muito sofrimento, no budismo a gente vai treinar, perceber e reconhecer, a gente aprende a reconhecer a natureza de Buda neles. Mas isso não significa que a gente vai passar panos quentes para a confusão que eles estão gerando, que a gente vai dizer, tá tudo bem a confusão que eles estão gerando, porque eles são Budas. Não, a gente vai entender que eles são Budas atrapalhados, que eles precisam de ajuda para entender que o que eles estão fazendo está causando dano. Mas todos os seres são Budas, então essa é uma visão muito radical do budismo. Opa, era outra. E aí, para a gente desmistificar um pouco mais isso, essa noção de que a iluminação é algo assim impossível, né? Tem essa citação desse grande mestre, o Dzongsa Khyentse Rinpoche, que ele vai dizer assim: quando você não tem obsessões, não tem neuroses, não tem inibições, não teme quebrar certas regras, não tem medo de não estar à altura das expectativas de alguém, que iluminação mais você quer? Então aqui é como se ele tivesse trazido a iluminação para o chão, assim, né? Nossas próprias mentes são radiantes, iluminadas e livres, mas porque não sabemos disso, porque estamos tão presos em todos os tipos de neuroses, inibições e tudo mais, então perdemos aquela radiância e ficamos deprimidos, emocionalmente agressivos e tudo mais. De uma forma ideal, deveríamos entender que essas coisas estão em nossa imaginação, de forma que vagarosamente construímos essa confiança. É belo ver o nosso coração se abrir. A mente se expande como uma taça que transborda. Então, é muito bonita essa citação, porque é como se ele trouxesse a iluminação para alguma coisa mais próxima de nós, né? Às vezes a gente ouve essa palavra iluminação e parece uma coisa impossível, assim. E a gente vê aquele painel do Buda, né, com as luzes saindo do Buda, assim, aí a gente tem a tendência a imaginar que isso é alguma coisa para pessoas iluminadas. Mas aqui, então, ele está trazendo essa noção de que a nossa natureza ela é livre, radiante, mas que ela fica toldada, ela fica, a gente fica preso por essas nuvens, né, que vão obscurecendo o céu, mas o céu segue lá, intacto. E aí ele diz, né, de uma forma ideal, deveríamos entender que essas coisas estão na nossa imaginação, essas nuvens, né? E vagarosamente nós vamos construindo essa confiança. É belo ver o nosso coração se abrir. Então a iluminação ela tem muito a ver com a expansão do coração, né, com a abertura do coração. E aí uma outra citação que eu acho que nos ajuda a olhar para esse painel da iluminação é essa aqui do Lama Santen, que ele diz assim: a verdadeira iluminação é natural, surge de si mesma, não é artificial e não precisa de sustentação. Ou seja, quando a gente tiver o mérito de se aproximar da iluminação, a gente não vai precisar ficar sustentando. E mesmo ao longo do caminho, né, se a gente acessa a nossa natureza de Buda de verdade, a gente vai perceber que essa natureza de Buda ela não precisa ficar sendo sustentada. A gente não precisa ficar atento assim para ficar segurando a nossa iluminação, a natureza de Buda, porque ela é alguma coisa que é natural. Quando a gente, através das práticas, tiver vislumbres e acesso, a gente vai ter uma sensação, né, os mestres descrevem que a gente vai ter uma sensação de que era isso, mas isso estava sempre aqui, era só eu ter relaxado, já está disponível. O nosso esforço é ficar controlando as configurações externas, porque a gente acha que a gente só vai ser feliz se a gente conseguir uma configuração externa de um certo tipo. Mas o Buda ele está apontando que, na verdade, aquilo que a gente está procurando nas coisas fora, a gente vai encontrar nessa natureza livre.
Então, o Lama segue. Por outro lado, se nenhum esforço é feito, segue-se naturalmente o rumo kármico, os condicionamentos e as obstruções. Desse ponto de vista, parecem ser necessários grande energia e grande esforço para subjugar as tendências arraigadas. Então, a gente poderia pensar assim, se a minha condição natural é a condição de Buda, então por que eu vou ficar meditando? Por que eu vou fazer retiro? Por que eu vou fazer esse monte de prática que tem que fazer? Esse monte de leitura? Se a minha condição é natural, não é? Esse é um raciocínio digno. Mas o ponto é que se a gente não fizer nenhum esforço para desfazer os nossos hábitos de ficar se agarrando nas nuvens, de ficar se agarrando na sujeira do que a gente falou antes, né, da louça, ou seja, de se identificar com as coisas que surgem na nossa mente, de se identificar com as identidades que surgem a partir da energia de hábito, se a gente não fizer as práticas para subjugar essas tendências, né, para subjugar esses hábitos, a gente não vai conseguir acessar aquilo que é natural. Então, isso é um grande paradoxo, né? A gente vai fazer esforço através de um caminho gradual, cheio de práticas, instruções e ensinamentos para acessar alguma coisa que é natural e que já está lá disponível. Mas então se já está disponível, eu quero acessar direto. A gente até poderia, né, tentar acessar direto, mas a gente precisaria de muito mérito de outras vidas para acessar direto, né? Até tem os mestres que apontam diretamente, né? Tem os ensinamentos, mas a gente precisa construir as causas e condições para que a nossa mente possa ver quando os mestres apontam. Então, ficou clara essa noção de que, apesar de ser natural, apesar da condição de Buda ser natural, a gente não vai poder ficar esperando que ela se revele apenas, a gente vai ter que fazer um esforço para que ela se revele. Então tem essa noção do caminho para a gente descobrir alguma coisa que é natural, que já está lá. Parece um pouco paradoxal, mas acho que deu para entender, né? Sim? Então tá bem. Então, para a gente ficar também com essa noção de que é natural, o Lama Santen vai dizer que a iluminação está completamente presente onde você está. Ou seja, a natureza de Buda ela já está aqui, só que a gente não está vendo, a gente vai ter que aprender a ver. O caminho todo ele é uma instrução de a gente aprender a reconhecer a nossa natureza de Buda, nossa natureza livre. E aí tem essa citação maravilhosa do Trungpa Rinpoche que nos ajuda a pensar sobre essa sanidade fundamental também. Ele diz assim, a ideia de que todos nascemos sadios talvez seja surpreendente, mas a tradição budista vai ainda além, afirmando que todos nós, na verdade, estamos sãos nesse exato momento. Quaisquer que sejam as confusões que possamos experimentar ou as dúvidas e ansiedades que possam advir, nossa sanidade fundamental, subjacente a tudo isso, em meio a tudo isso, está sempre presente. De novo, né, aquela ideia de que a iluminação é natural, de que ela não vai ser construída, de que o caminho, na verdade, ele é um caminho de desconstrução, um caminho de iluminação, na verdade, das aparências, né? Para a gente perceber que a gente não é aquilo que a gente vem sustentando como se fosse. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Aí, pessoal, tem um ensinamento, se diz que a gente está aqui nesse painel, deixa eu ver aqui, no painel que representa a iluminação, né, se diz que na manhã seguinte da iluminação do Buda, ele se perguntou, mas como que essa confusão toda acontece? Como é que os seres, tendo a mente livre, sã, tendo a sanidade básica, como é que eles se confundem? Como que o sofrimento acontece? Por que eles ficam fixados, apegados, etc. Então foi dessa pergunta que o Buda se fez na manhã seguinte da iluminação dele, que surgiu o ensinamento da roda da vida, especialmente o ensinamento dos 12 elos da originação dependente. Então, quando ele se fez essa pergunta,
como que as pessoas se enganam, como que os seres se confundem, ele percebeu que essa confusão ela é construída em 12 etapas. Então, essas aqui, ó, são 12 etapas ao redor, esse aro mais externo da roda da vida, ele representa 12 etapas através das quais a gente vai solidificando a sensação de identidade. A identidade é representada por esse javali que está no centro da roda da vida, ou seja, o personagem ele vai sendo solidificado cada vez mais até que ele chega no 12º elo e não tem mais como sustentar aquele personagem. Ou seja, todos os personagens que a gente possa se vincular, eles são impermanentes. Então, o Buda percebeu que toda a nossa fixação começa no primeiro elo e vai se fortalecendo através dos 12 elos até não se sustentar mais e entrar em decrepitude, impermanência e morte no 12º elo. Então, esse ensinamento, para qualquer pessoa que queira aprofundar, né, na roda, no budismo, deveria em algum momento parar para estudar essa roda da vida, né? Aqui estão os pontos principais assim da roda, né, que são os 3 animais do centro, esses dois semicírculos aqui ao redor dos 3 animais, que são a ascensão e a queda das identidades, ou seja, todos os nossos personagens eles não se sustentam, né? Eles sobem e descem, eles são completamente impermanentes. Os 6 reinos, ou seja, todas essas identidades elas surgem dentro de ambientes mentais ou físicos também, caracterizados por certas emoções perturbadoras, e os 12 elos da originação dependente, então, como que essa identidade se sustenta. Então, todo esse ensinamento, o Buda esclareceu e elucidou na manhã seguinte da iluminação dele. E aí, a gente vai para o 11º painel, que representa, então, quando o Buda começou a ensinar. Mas se diz que logo depois da iluminação do Buda, o Buda pensou assim, isso aqui que eu descobri, ninguém vai entender, eu não vou ensinar. O Buda pensou isso. Porque como a natureza de Buda não é alguma coisa que pode ser apontada e vista com os olhos e tocada, ela é alguma coisa muito sutil, o Buda disse, isso aqui é muito difícil de ensinar, é impossível, os seres não vão entender, porque a condição de Buda não é alguma coisa que tem como a gente entender de forma racional, de forma teórica, então por isso que o Buda achou que não era o caso. Mas aí os deuses chegaram para o Buda e falaram, não, se você ensinar, você vai gerar muito benefício, os seres precisam disso. Então o Buda ganhou esse empurrãozinho dos deuses e foi, então, ensinar. Então esse 11º painel aqui, a gente poderia falar várias coisas sobre ele, né? Porque ele diz respeito a maior parte do período da vida do Buda, né? Se diz que ele ensinou mais ou menos dos 35, 36 anos até morrer, né? Até os 80, 83 anos. Então foram aí aproximadamente 40 anos ensinando. Então esse painel representa o momento então que ele sai caminhando pelos diferentes reinos do que hoje é a Índia, né, para ensinar. Então, por exemplo, aqui ele está ensinando para uma sanga monástica, né, está representado aqui, os monges estão representados. Então aqui tem a representação dos leigos, aqui tem a representação dos ascetas, e aqui estão representados os bodhisattvas, né, os bodhisattvas. E os deuses também ouvindo ensinamento aqui. Então, o Buda deu ensinamento para todos os tipos de pessoas. Ele deu ensinamentos para os reis, ele deu ensinamentos para as famílias, ele deu ensinamentos para todo tipo de pessoa que vinha se aconselhar com ele. Então, isso também está representado nesse painel, em que esses vários grupos de pessoas aparecem, né? Então, nesse painel, a gente tem também aqui embaixo, olha, a roda do Dharma. Acho que é a roda do Dharma, sim. Que representa o conjunto de ensinamentos que o Buda ofereceu, né? Especialmente aqui a gente poderia pensar nas 4 nobres verdades e no nobre caminho de 8 passos, que é um conjunto, digamos assim,
a espinha dorsal assim do budismo, de qualquer escola ela vai tomar esse ensinamento como base, né? Especialmente o ensinamento das 4 nobres verdades, todas as linhagens, todas as escolas vão reconhecer esse ensinamento como um ensinamento completamente fundamental, é como se fosse assim o ABC do Dharma, os ensinamentos sobre as 4 nobres verdades. Então, aqueles de vocês que querem seguir estudando, o ideal seria, em algum momento, vocês pararem para contemplar essas 4 nobres verdades. Então, aqui a gente vai fazer um pouquinho isso antes de passar para o próximo painel, pensando então que a gente está nessa etapa do Buda em que ele oferece os ensinamentos. Então, o primeiro ensinamento que o Buda ofereceu, que é considerado assim o primeiro conjunto de ensinamentos que ele ofereceu, que ficou conhecido como o primeiro giro da roda do Dharma, que foi o ensinamento que ele deu no Parque dos Cervos, na Índia, na cidade de Varanasi, né, que fica acho que no estado de Bihar também. Então, esse ensinamento das 4 nobres verdades, acho que está aparecendo aí para vocês esse slide, das 4 nobres verdades. Então, olhem que interessante, a primeira nobre verdade que o Buda vai ensinar é a verdade da insatisfatoriedade, é aquilo que ele viveu lá atrás, naquele painel em que ele estava no palácio, cheio de facilidades, cheio de prazeres, e aquilo não era suficiente para a felicidade dele. Então agora ele está dando testemunho da própria experiência de vida dele, né? Ou seja, aqui são ensinamentos muito longos, muito vastos e muito profundos, que nos ajudam a olhar para a nossa vida e perceber, veja que mesmo que você tenha as coisas que você gostaria de ter, você não está satisfeito. Vamos supor que em algum momento da nossa vida a gente consegue assim reunir algumas coisas que a gente gostaria. Talvez a gente consiga, enfim, casar com a pessoa que a gente gostaria. Não é que daqui a um tempo aquele casamento começa a perder a graça? Não é que tudo aquilo que a gente aspira a ter e aspira tanto ter e se aproximar, quando a gente tem aquilo daqui a pouco começa a adquirir outras cores e aquilo não mais tem a capacidade de nos trazer a satisfação que trazia no início. Então, a primeira nobre verdade, a verdade da insatisfatoriedade, a verdade de dukkha, ela vai nos apontar esse fato muito comovente de que nada nos satisfaz, nada do mundo externo nos faz verdadeiramente felizes. Né? Se a gente for olhar para a nossa vida, assim, sempre tem alguma coisa que está meio desarrumada, e é como se a gente tivesse uma ansiedade de base, assim, que a gente sempre está tentando arrumar a vida externamente, e aquilo nunca acontece. De vez em quando, assim, as coisas começam a fluir um pouco melhor, aí, de repente, alguma coisa desaba, né? Quando a gente consegue mais ou menos arrumar a parte financeira e daqui a pouco a gente fica doente. Aí daqui a pouco a gente fica saudável de novo, aí um parente fica doente, a gente tem que cuidar do parente. E aí sim vai, a vida nunca se resolve, a vida externa, né, as configurações externas, elas nunca se resolvem, a gente nunca consegue chegar num estado estático de equilíbrio, né? A gente não consegue dizer assim, agora sim eu posso relaxar porque a minha vida se resolveu. A gente não consegue. O pai do Buda não conseguiu fazer isso com ele, né? O pai do Buda ficou protegendo, mas o Buda começou a sair do palácio. Então aqui é como se a gente tivesse a primeira nobre verdade é como se a gente começasse a sair do palácio, assim, a gente está começando a perceber que tem probleminhas, que tem insatisfatoriedade, que a gente não consegue sustentar a nossa bolha o tempo todo. E aí o Buda apontou quais seriam, então, as causas dessa insatisfatoriedade. Por que a gente está sempre meio ansioso, sempre meio tenso, né? Aí ele vai dizer, justamente porque a gente tem essa fixação em levar o mundo externo a um estado estático de equilíbrio, justamente porque a gente não relaxa do nosso controle do mundo externo, é daí que vem a nossa constante insatisfatoriedade. Do fato da gente estar fixados, condicionados a como que o mundo externo se apresenta.
a gente toma refúgio, a gente aposta as nossas fichas em como que as coisas externamente estão. Então, isso é a segunda nobre verdade do Buda, que ele ensinou nesse primeiro ensinamento sobre as 4 nobres verdades. Então, aqui, a segunda nobre verdade, ela é muito radical para nós, muito radical, porque normalmente a gente acha que a nossa ansiedade vem por causa de alguma coisa externa que aconteceu. A gente não se dá conta que a nossa insatisfatoriedade, a nossa depressão, todas as nossas dificuldades emocionais, elas vêm do tipo de mente, da paisagem mental, da posição mental que a gente está sustentando. Quando a gente começa a virar praticante, aí a gente começa sempre a olhar para a mente. Ah, eu estou aqui com raiva dessa pessoa, eu olho para a minha mente. Às vezes, né, ao longo do caminho, a gente fica culpando assim, o mundo externo, mas o praticante, ele cada vez mais, ele fica olhando para a mente dele, vendo que tipo de mente que ele está sustentando que gera essa insatisfatoriedade. Então, essas 2 primeiras nobres verdades apontam para, digamos assim, para o diagnóstico da nossa doença, né? E a terceira e a quarta apontam, digamos assim, para o tratamento, para a possibilidade de liberação. Então, a terceira nobre verdade vai dizer que a liberação, ou seja, a iluminação, é possível, né? O Buda testemunhou isso, e a gente tem hoje muitos exemplos, né, de praticantes, de grandes mestres, que são testemunha, né, que são exemplos para nós, exemplos de inspiração, exemplos que nos inspiram para a gente perceber como a liberação de dukkha de fato é possível, né? A terceira nobre verdade é essa grande boa notícia que o Buda descobriu, né? Que é possível a gente descobrir aquela nossa sanidade básica, né? E a quarta nobre verdade, as causas da liberação, ou seja, como é que eu faço para me liberar de dukkha? Então, qual é o método que eu adoto para me liberar do sofrimento, para me liberar de dukkha? E aí vem o nobre caminho de 8 passos. Tudo isso dentro desse âmbito, né, do 11º painel, em que ele anda no mundo e ensina. Então, ele ensinou o nobre caminho de 8 passos, que é como se fosse um resumo, assim, do caminho. É claro que tem muitas linhagens, muitos tipos de prática, mas é como se elas, de alguma forma, pudessem se encaixar no nobre caminho de 8 passos, né? Então, a gente não vai conseguir naturalmente tratar do nobre caminho aqui, mas eu vou agora fazer um breve sobrevoo sobre o caminho. Então, o primeiro passo é a gente desenvolver a visão correta, ou seja, a motivação. Por que que eu vou trilhar o caminho? O motivo que eu vou trilhar o caminho não é para eu chegar no final e ganhar uma medalha, eu cheguei no final. A motivação do caminho é a motivação bodhicitta, é a motivação que percebe que todos os seres estão tão atrapalhados quanto eu, mas a iluminação é possível. Então, eu quero atingir a liberação, eu quero a iluminação para meu benefício e benefício dos seres. Então, a motivação bodhicitta é esse motivo de trilhar o caminho, não apenas para benefício próprio, mas para benefício de todos os seres, porque a iluminação é possível. E aí, o segundo, terceiro e quarto passos é como se a gente estivesse agora refreando o javali, a gente está desintoxicando as identidades, a gente diminui as ações não virtuosas de corpo, fala e mente. Então, a gente abandona as ações equivocadas de mente, abandona as ações equivocadas ou prejudiciais de fala, abandona as ações equivocadas de corpo. A gente diminui o nosso impacto negativo no mundo. Então, aqui a gente começa a cuidar das nossas ações. A gente vai olhar para os ensinamentos sobre causalidade, né? Então, aqui a gente poderia conversar bastante sobre cada um desses pontos, né? E aí, no quinto passo, a gente aumenta o nosso mérito. Então, o segundo, terceiro e quarto, a gente diminui o nosso karma. No quinto passo, a gente aumenta o nosso mérito, ou seja, a gente pratica ações virtuosas, através das 4 qualidades incomensuráveis, das 6 perfeições, e faltou aqui as 5 sabedorias também. Então, cada uma dessas palavras que estão aqui,
A ideia é que a gente transforme isso numa prática, num exercício, que a gente treina aquela postura mental. Aí vocês vejam, só no sexto passo do Nobre Caminho é que a gente vai parar para meditar. Ou seja, primeiro tem as 4 nobres verdades, aí tem os 6 primeiros passos do Nobre Caminho, aí vem a meditação. Isso não significa que a gente não possa meditar antes do sexto passo. O que significa é que, na verdade, se a gente fizer esses passos antes, ou seja, se a gente gerar virtude, se a gente diminuir as nossas ações não virtuosas, a nossa meditação shamatha, a nossa meditação de estabilidade mental, ela vai ser muito mais efetiva, porque os ruídos que surgem na nossa meditação, eles têm muito a ver com as nossas relações mal resolvidas. Então, o sexto passo é aquele passo do Buda praticando shamatha, praticando estabilidade mental. E aí, no sétimo passo, é o passo da sabedoria, que é aquele painel que a gente viu de Vipassana, que ele estava sendo bombardeado pelos demônios e pelas dançarinas, né? Então, aqui são os ensinamentos sobre o Prajnaparamita, sobre o Sutra do Coração, ensinamentos sobre sabedoria. É um conjunto vasto de ensinamentos, né, o sétimo passo. E o oitavo passo é aquele painel que a gente viu em que o Buda está iluminado, ou seja, ele está estável, repousando na natureza livre dele, na natureza, na presença, né? Ele está fazendo essa prática da presença, repousado na natureza livre dele. Então, assim, esse caminho, ele é o que eu trouxe aqui agora para vocês, né, é um sobrevoo super rápido, num caminho que a gente deveria contemplar com calma, mas isso para ilustrar esse painel em que ele sai para ensinar. O Buda, ele passa 40 anos da vida dele apenas ensinando, né? E aqui, talvez um ponto interessante da gente mencionar também é que o Buda fala que, embora ele ensine, o caminho depende de cada um de nós. Se o Buda, se os mestres pudessem, né, eles arrancariam o nosso sofrimento com a mão, né? Mas quem vai ter que fazer o trabalho sujo, assim, de trilhar o caminho, de fazer as práticas, de estudar, vai ser nós. Então, o Buda, ele só dá o ensinamento. A gente precisa colocar o ensinamento em prática. E um grande ensinamento também é o ensinamento do 12º painel, que é o ensinamento quando o Buda morre. Ou seja, ele deu o ensinamento e aos 80 e poucos anos ele morreu. Ou seja, o Nirmanakaya dele, o corpo físico dele, morre. Se diz que ele morreu na cidade de Kushinagar, que é na Índia. E então a morte do Buda, se diz que ele morreu por ter comido um pedaço de carne estragada, assim, se diz que ele morreu de diarreia. Isso é um grande ensinamento, né? Porque imagina, o Buda não venceu a morte física, né? Então, nem mesmo o Buda. Mas aqui a gente também tem que lembrar que a visão mais sutil do que é o Buda, né, é a mente búdica, a mente dharmakaya, né? Ou seja, a nossa condição búdica, ela não está no corpo. O corpo, ele é alguma coisa transitória, né? Os mestres nascem e morrem, né? Eu lembro da Jetsuma Tenzin Palmo contando que o mestre dela, ela tinha muitas perguntas para fazer para o mestre dela, mas ele morreu jovem, assim, ele morreu aos 47 anos. E ela não pôde fazer todas as perguntas que ela tinha para o mestre. Então é isso, os mestres, eles passam, eles dão os ensinamentos e eles passam. Então, esse ensinamento que os mestres passam, né, que os mestres morrem, ele é muito precioso para a gente perceber. Será que a gente está aproveitando, né, a presença dos mestres? O próprio Lama Santen, né, tá aí cheio de energia ainda, dando muitos ensinamentos. Amanhã começa o retiro de inverno pelo SEB, né? Mas ele mesmo conta que ele passou cerca de 7 anos próximo ao Chagdu Rinpoche, ao mestre dele, né? O Chagdu Rinpoche chegou no Brasil em 95, o Lama foi ordenado em 96, o Chagdu Rinpoche morreu em 2002.
Então, não foi muito tempo que o Lama Santen esteve próximo dele, né? Então, os mestres, eles passam, mas a mente dele, né? A mente deles segue, ela está além de vida e morte, né? Não é nem que ela segue viva, ela está além de vida e morte. Então, esse ensinamento do parinirvana, né? Ou seja, da morte de um Buda, ele é muito profundo, porque ele nos remete para essa ideia de que a morte, na verdade, é uma bolha, né? A nossa natureza, ela segue livre além da morte física, mas a gente precisa naturalmente realizar isso, né? Isso falado assim é apenas uma teoria, mas esse é o grande ensinamento do Buda, né? De que a nossa natureza, ela está além de vida e morte, e de que nós não somos as várias mortes e nem a morte física, nem as mortes dos nossos personagens. E um outro ponto que a gente poderia pensar nesse painel também é sobre a linhagem, né? Ou seja, o Buda morreu, o Buda Sakyamuni, o Buda histórico, morreu, mas os ensinamentos, eles seguem vivos até hoje. Vocês imaginem o que significa isso, né? 2.600 anos, esses ensinamentos chegaram até nós. É um milagre, assim, o esforço que os mestres tiveram que fazer para manter esses textos, para manter os ensinamentos, e não só para manter os textos e os ensinamentos, mas para praticar esses ensinamentos e realizar esses ensinamentos, porque esses ensinamentos estão chegando para nós por uma linhagem de realização, né? Os mestres, eles realmente realizaram isso. Imagina, o Shagdu Rinpoche se mudou para o Brasil. O Buda morreu há 2.600 anos atrás e o budismo chegou no Brasil. Muito impressionante quando a gente contempla isso, né? Ou seja, o Buda é como se o Buda seguisse vivo, num certo sentido, né? Morreu o Buda histórico, mas o Buda segue vivo de alguma forma. Então, isso é um ponto que a gente também pode contemplar, que os praticantes, eles têm realizado o verdadeiro Dharma, né? O Dharma, às vezes os mestres falam, assim, para a gente não confundir o Dharma com a pessoa que está ensinando, né? Embora, claro, quem está ensinando vai ser uma inspiração, o que a gente precisa é realizar aqueles ensinamentos, porque vai chegar um momento que aquela pessoa não vai estar mais aí, o que vai ser duro, né? Quando a gente tem uma conexão muito forte com o mestre, quando ele morre é muito duro, né? Porque ele é uma inspiração viva. O Lama Santen conta que quando o Shagdu Rinpoche faleceu, assim, o Lama parecia que o céu tinha escurecido, né? Porque é um grande farol de luz e de sabedoria e compaixão que não vai mais estar ali numa presença física, né? Por isso que os mestres dizem que a melhor forma da gente deixar o mestre vivo em nós é praticando e realizando aqueles ensinamentos, porque dessa forma a gente vai ter uma sensação que, embora o mestre morra, ele vai estar ali com a gente no formato dos ensinamentos e do que a gente conseguir se aproximar daquele ensinamento em termos de realização. Então aqui a gente tem, né, a sanga monástica e os leigos aqui ao redor, tristes naturalmente, né? Mas aí a sanga segue, né? A sanga segue praticando e o budismo segue vivo e florescendo. Então, de alguma forma, o Buda seguiu presente e a linhagem, as várias linhagens, né, seguem, nos alcançaram até aqui. Então, esse é o 12º painel da morte do Buda. E aí, pessoal? Sei que foi bastante informação. Talvez a gente possa conversar um pouco, perguntar para vocês como que reverberou para vocês essa história do Buda e esses painéis. O que vocês estão pensando? Quais insights ou perguntas que vocês têm? O Ademir aqui escreveu que extremamente grato, ficou com o coração quente. Que bom. Por esses painéis parece que vai ajudando a gente se situar mais dentro também dentro dos ensinamentos, né? Muito legal, foi muito bom mesmo. A gente vê várias semelhanças da vida do Buda com a nossa, né? A gente vê que
também a vida do Buda é em si mesma um ensinamento, né? Como se os insights que ele foi tendo, a gente precisaria entender que são etapas que a gente vai precisar passar, né? Aquela etapa da renúncia, não que a gente vai precisar ir para uma floresta e abandonar tudo, né? Naquela etapa de Vipassana, nos demônios, né? Foi ali que ele percebeu que, na verdade, ele não precisava abandonar as coisas, ele precisa abandonar o apego e a aversão, que é o que a gente tenta fazer com as práticas, né? A Jéssica falou, muito linda toda essa história com as imagens. Alice, que também gostei muito. Que bom, pessoal. Então, E assim... é inspirador, né? O Guilherme comentou que, claro que para ele chegar nesse nível, ele já tinha tido praticado em muitas vidas, né? Então, logo a conexão se estabeleceu, né? Quando ele teve aquelas saídas e aqueles encontros. Mas isso aí, de alguma forma, dá uma... Não sei dizer se é uma esperança exatamente, mas a gente vê que é possível, né? Sim, Mesmo com que a gente certeza. talvez esteja muito longe, mas a gente vê que é possível, né? A gente não deveria calcular o tempo, assim, né? A gente vai fazendo as práticas e vai indo no caminho, porque pode ser que a gente tenha méritos, né, para avançar um tanto nessa vida, mas ao mesmo tempo a gente vê que o caminho não é fácil, que o caminho é longo, né? Tem sempre esses dois lados, né? A gente vai vendo que tem muita prática para fazer, muito karma para purificar, mas ao mesmo tempo os mestres estão sempre lembrando que a nossa natureza livre está disponível a qualquer momento, né, para ser acessada. Eu tenho uma pergunta, na verdade, assim, porque eu sou Alguém muito leiga. mais gostaria de perguntar alguma coisa? Jéssica? Não? Eu queria, assim, porque como eu tô aprendendo agora, eu não sei nada a respeito do Buda, mas eu queria entender, assim, como é que foi, assim, como ele soube que ele teve a iluminação. Tipo, aconteceu alguma coisa de fato, porque assim, ai, agora estou iluminado, ou então, não sei, sabe, assim, porque muitas Aham. vezes a gente tá praticando, a gente tá buscando, assim como ele, mas, né, como se deu isso, assim, se teve algo. Uhum. Eu acho que não teve nada, nenhuma pirotecnia, assim, sabe? Se diz que ah, tem um mestre, o Trungpa Rinpoche, que ele diz assim, a pessoa que se ilumina, ela não tem como testemunhar a iluminação dela. Porque a iluminação, ela é justamente é que a gente não consegue nem imaginar como é que pode ser, né? A transcendência a gente transcender a identidade. Então, como não tem um eu, a pessoa ela não vai ter uma sensação de eu me iluminei, assim, né? Mas a pessoa ela vai ver a realidade como ela é. Se diz isso, né? Que o Buda ele disse: eu sou desperto. Ele falou isso. Eu sou o Buda porque eu despertei do sonho da ignorância de ver tudo de forma separada, de me achar uma pessoa separada do mundo, né? Então, é uma mente que transcende a identidade. Eu acho que um bom relato, assim, de um grande mestre que relata como que ele... não vou dizer como que ele se ilumina, mas como que ele tem uma experiência muito profunda de realização, mas a gente até pode considerar que ele esteja iluminado. É o livro Apaixonado pelo Mundo, do Mingyur Rinpoche. Ele descreve assim o retiro de 4 anos que ele fez andarilho pela Índia, e no final do livro ele descreve várias experiências que ele teve de grande realização, né? Mas você vê que não é uma pessoa ali que está descrevendo, né? É a própria mente livre descrevendo como que é a experiência a partir da mente livre. Então, é uma pergunta interessante essa, né? É como se não é uma identidade que vai perceber que a pessoa se iluminou. A mente livre percebe que a iluminação aconteceu, né? Mas eu recomendo esse livro para ti. Legal, Apaixonado obrigado, eu pelo Mundo. anotei aqui. Vou começar a aprofundar. E o que me chamou muito a atenção foi os 8 passos para a liberação que você passou rápido, Aham, mas assim, no fim é muito legal, porque se tu for seguindo aquilo lá de alguma forma, você vai conseguir ser uma pessoa melhor, ou ir melhorando, ou ir despertando, né? Então, assim, é sim. meio que terapêutico, assim, é incrível, Aham. achei muito legal.
Obrigada. Esses 8 passos, eles são como um mapa, assim, do caminho, né? Eles nos ajudam, assim. Aí, ao longo do caminho, a gente vai vendo que cada passo é super vasto, né? Aí tem uma parte que é mais terapêutica e tem uma parte que ela transcende, assim, esse lado terapêutico. Ela transcende até mesmo essa noção da gente virar uma pessoa melhor, sabe? Porque a gente vai querer ir além até mesmo além disso. Mas ir além disso não exclui isso. A iluminação, ela vai resultar naturalmente no benefício aos seres, né? Eu queria falar Oi, teve duas João. frases que me marcaram. Uma frase do Dalai Lama, né, que citou a mesma mente que derrubou as torres gêmeas, pode ter feito coisas maravilhosas. Então, e uma outra é quando uma pessoa incomoda a gente, que a gente se sente difícil de conviver com essa pessoa, o problema está na pessoa ou a minha impressão, a minha representação dessa pessoa, como eu enxergo ela. Porque a minha impressão dessa pessoa tá em mim, está na minha mente, né? Então, isso faz a gente pensar, realmente. Né? Sim, é isso, né? O caminho vai nos ajudando a ver que, na verdade, a gente está sempre dentro da nossa mente, né? Aí, quando a gente tem a sensação que a outra pessoa está nos incomodando, talvez a gente esteja com certos botões, assim, prontos para a pessoa apertar, né? A gente talvez esteja adotando uma certa postura que faz com que a pessoa surja daquele jeito para nós. Aí, o caminho vai nos ajudando a mexer dentro ao invés de mexer fora. Porque a gente percebe que controlar fora, mexer fora é uma missão impossível, assim, a gente não consegue mudar as pessoas, né? A gente não consegue mudar o mundo. A gente até consegue mudar o mundo, né? A gente consegue mudar, melhorar o mundo, mas a gente não consegue levar o mundo e as pessoas a um estado estático. Esse que é o ponto. Ele está sempre mudando. Então o Buda, ele teve essa grande descoberta, assim, não adianta ficar mudando fora, a gente tem que mudar dentro, né? A iluminação vai vir de dentro, né? Mais alguém gostaria de compartilhar o que... Uma coisa que eu achei interessante desse curso como um todo, né, é que assim, nessa abordagem é uma oportunidade assim né, assim, usando a vida do Buda, você ter uma visão panorâmica do caminho, assim, né, que às vezes a gente vem estudando um determinado ponto, fazendo certas práticas, assim, né? Eu achei interessante essa oportunidade, né, que eu acho que a gente tem que fazer sempre, né, de como você dar um zoom, né, para dentro e para fora, né, para ajudar a contextualizar aquilo que a gente está fazendo, né? Então, eu achei muito interessante nesse ponto, né? Que é muito abrangente, assim, né? Legal, João. Bem isso. Obrigada. Mais alguém? Então, a gente vai fazer a dedicação. Vou compartilhar aqui. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres,
enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Kinbo Chosun Che Zan Sa Sun Cha Pa Pel Droju Chosun Nidral do Sungele Show. Obrigada, pessoal. Aqueles de vocês que quiserem aprofundar esses temas que a gente conversou hoje aqui, os SEBs no Brasil inteiro tem vários horários de meditação, vários horários de estudo. Por exemplo, a Roda da Vida a gente passou super rápido, o Nobre Caminho de 8 Passos, essas várias etapas da vida do Buda, vocês podem encontrar estudos correspondentes assim a esses ensinamentos. Então, para quem está chegando, tentem só ficar por perto assim dos mestres, da sanga, do lama, que vocês vão esclarecendo esses pontos. Amanhã começa o retiro de inverno com o lama, vai ser 10 dias. E ele vai aprofundar especialmente aquele 7º passo do Nobre Caminho de 8 Passos. Ele vai aprofundar o painel de Vipassana, o painel dos demônios. Ele vai aprofundar esse momento da nossa prática em que a gente olha para a natureza da realidade, a gente olha para as aparências e começa a perceber que aquilo que a gente está vendo nas coisas não está nas coisas, mas é coemergente, surge coemergente com o nosso mundo interno. Então ele vai olhar para isso, para esse ensinamento durante 10 dias. Se vocês não puderem fazer todo o retiro, vocês podem fazer parcialmente, podem ir vendo as gravações depois. É um retiro assim muito que já acontece há muito tempo no SEB, um retiro bem tradicional, vale muito a pena, recomendo para quem estiver começando assim. É um ensinamento mais profundo, mas o Lama sempre traz de uma forma que mesmo quem está começando consegue de alguma forma acompanhar. Tá bem? Então, boa noite, um bom fim de semana, um bom retiro para quem for fazer. E tchau, tchau. Tchau, Boa noite. boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigada. Boa Muito bom noite. esse curso. Obrigada a todos os tutores. Que bom, Paty. Obrigada.